vê, né, que a guerra não tem sido tão fácil quanto os Estados Unidos, a princípio, imaginavam, e os efeitos sobre o mercado de petróleo e sobre o mercado energético em geral? O que nós podemos falar sobre essa questão da crise do Irã, né, do ponto de vista ambiental, é que antes do conflito, o Irã já estava passando por uma crise ambiental sem precedentes. A população iraniana está passando sede. As reservas de água do Irã se esgotaram, né? Em grande parte, não só pelo consumo indevido, né, do lago principal iraniano, que fica quase que no centro do país e está esgotado, como também pelo lençol freático, que foi rebaixado violentamente. Isso numa região desértica. E por quê? Por conta das enormes construções militares ao qual o regime dos ayatollahs se dedicaram aí nesses últimos anos. É um país com uma agricultura absolutamente arrasada, né? Uma agricultura que usou e abusou da água pouca que existe no Irã, né? E sem nenhum regramento e também sem nenhum planejamento. Então, é um país que hoje passa fome e passa sede. Posto isso, quando você vê a questão do trato do Estreito de Hormuz, nós temos que observar que o grande problema dessa crise não advém propriamente da batalha com os Estados Unidos. O Irã sempre fez uso do Estreito de Hormuz como ponto estratégico para chantagear o planeta, né? Isso ocorre desde 79, quando a Revolução Iraniana pôs ali os ayatollahs, né, na cúpula, né, com todo o seu sistema praticamente animal, né, de trabalhar com a população. O que acontece hoje no Irã com referência ao Estreito de Hormuz? O mercado do petróleo é absolutamente interligado. Então, os preços variam, mesmo que os países não sofram com o estreitamento do transporte ali, o Hormuz. Vou explicar. Rússia, por exemplo, tem reservas próprias. A Rússia, na verdade, ela compete com o Oriente Médio na exportação de petróleo. A China, ela sim, depende muito do petróleo do Irã, da Arábia Saudita, mas ela também busca petróleo no Brasil, na Nigéria, em Angola e nos Estados Unidos, e na Venezuela, né? Então, a China está sendo hoje duplamente atingida pela dificuldade de comprar o óleo do Irã e também da Venezuela por conta do avanço americano. Os Estados Unidos têm a maior reserva estratégica do mundo. De uns anos para cá, inclusive no período dos democratas, os Estados Unidos decidiu liberar essas reservas e, portanto, se transformou num player. Ele está hoje vendendo o petróleo, né? O Brasil é o grande ganhador e perdedor. Vou explicar por quê. Nós temos uma grande produção de petróleo hoje, mas a nossa demanda supera o que a gente produz. O preço do petróleo mais alto favorece a exploração do óleo nosso no pré-sal, porque o pré-sal é caro, né? E, portanto, um preço do mais alto do barril favorece a que se viabilize economicamente essa exploração. Por outro lado, o grande problema do Brasil é o imediatismo. Nós não planejamos. Enquanto a Europa, nos últimos 20 anos, tem estabelecido uma política de busca de combustíveis alternativos, de energia renovável, está hoje travando uma batalha com a Rússia por procuração com a Ucrânia exatamente por um problema de ordem energética, que é o transporte, principalmente do gás natural, que abastece ali o continente, né? Mas a Europa aumentou a produção no Mar do Norte, né? A Noruega hoje está produzindo muito mais do que produzia antes, né? E ela está buscando outras fontes, inclusive, principalmente, os Estados Unidos, para consumir o seu óleo. E o Brasil? O Brasil não faz planejamento. 30% do nosso óleo diesel é importado, 25% também é importado. Vem da Arábia Saudita e do Irã. Agora, nós temos 19
né, refinarias implantadas no país. 10 dessas refinarias são da Petrobras. A Petrobras deveria ter mandato específico para tomar decisões de âmbito corporativo. Ela possui, inclusive, instituições de pesquisa respeitáveis e de análise também para isso. Mas nada disso é utilizado pelo governo, porque o governo instrumentaliza, e não é de hoje, né, a Petrobras, seja para buscar uma privatização ou não, seja para fazer a Petrobras de cabide de emprego ou de instrumento político eleitoral. Então, o que nós temos é uma companhia importante que foi e está hoje absolutamente se transformando num grande elefante branco, uma ausência absoluta de planejamento. E o que acontece com isso? O Brasil torna-se vítima, né, da sua própria improvisação. Nós estamos hoje, e vemos isso pela mídia, nos surpreendendo com a questão de uma crise que era absolutamente previsível. Esse é o problema. Ótimo, muito obrigada.